Um dos medos mais comuns que você encontra por aí é o medo de coisas relacionadas às alturas, como é o caso do próprio medo de altura. No entanto, é possível encontrar por aí também pessoas que têm bastante medo de andar de avião. Afinal, existem muitas histórias bem assustadoras de incidentes relacionados à aviação, seja acidentes fatais e desaparecimentos que nunca foram resolvidos. Então é por causa disso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo alguns mistérios bizarros da aviação. E falando de primórdios, a primeira grande tragédia que envolveu um veículo aéreo aconteceu no longínquo século XVIII, mais em específico em 1785 na Irlanda, e envolveu um balão de ar quente, que tinha sido inventado bem recentemente. Nesse ano, um balão decolou partindo da região rural da vila de Tullamore, no dia 10 de maio de 1785. Esse balão, enquanto sobrevoava a vila, teria batido em uma chaminé. Logo, o balão perdeu o controle, fazendo ele se colidir com as casas da vila. O balão foi destruído e ele causou um grande incêndio em Tullamore, que fez boa parte da vila ser destruída. Mas eu não encontrei informações sobre fatalidades. Posteriormente, a cidade foi reconstruída e o incidente inspirou a criação do brasão de armas da cidade, que mostra a figura mitológica da Fênix ressurgindo do fogo. E em 1908 aconteceu o acidente que ficou conhecido como a tragédia de Fort Myers, onde em um posto militar americano, localizado na fronteira entre o estado da Virgínia e a capital Washington, posto militar esse que na época se chamava Fort Myers, acontecia uma demonstração de aviões para o exército, onde um dos pioneiros da aviação, o Orville Wright, um dos irmãos Wright, pilotava uma criação sua, um Wright Model A, que levava como passageiro o tenente Thomas Selfridge. A aeronave de Wright ficou no ar por cerca de 30 minutos até que um dos motores apresentou uma falha e o piloto perdeu o controle, fazendo o avião se colidir diretamente ao chão. O impacto fez o tenente Selfridge sofrer uma grave fratura no crânio, o matando algumas horas depois, tornando assim Selfridge a primeira fatalidade da história da aviação. Orville Wright também se feriu gravemente, porém ele conseguiu sobreviver após o acidente. Mas o primeiro caso notável de digamos, mistério em relação à aviação veio alguns anos depois, em 1910, e está relacionado a um pioneiro da aviação inglês, o Cecil Grace. Cecil, na verdade, nasceu no Chile de um pai americano, sendo que o seu tio, o William Grace, já foi prefeito da cidade de Nova York. Ele, em algum momento, se mudou para a Inglaterra e se naturalizou britânico, começando a se interessar pela aviação bem nos primeiros anos dessa tecnologia, com ele sendo um dos primeiros a se filiar ao Clube Aéreo Real Britânico, também sendo um dos primeiros a dar aulas sobre como conduzir um avião. Em 22 de dezembro de 1910, Cecil resolveu tentar cruzar o canal inglês de avião. O canal inglês, também conhecido como o Canal da Mancha, é o canal que divide a Grã-Bretanha do resto da Europa. Para esse desafio, ele pilotava o seu modelo arcaico de aeronave, conhecida como Short S-27. Ele partiu no dia 22 e iniciou sua viagem pelo canal, e ele de fato cruzou o canal aterrissando na cidade de Calais, na França, que é o ponto dentro do continente europeu que fica mais perto da Grã-Bretanha, sendo considerada uma viagem bem curta. Ele ficou um tempo lá na cidade francesa, até decidir voltar para a Inglaterra no seu avião. Porém, ao contrário da viagem de ida, na volta ele não chegou ao seu destino, com ele e seu avião simplesmente desaparecendo no meio do caminho. As autoridades acreditavam que ele tinha feito um pouso de emergência em algum outro lugar, como algumas ilhas que estão localizadas no canal. No entanto, as especulações voltaram para a ideia
ideia de que ele teria morrido quando, em 6 de janeiro de 1911, um boné e um óculos de aviação foram trazidos pelo mar até a costa de uma região da Bélgica, que acreditam ter pertencido ao Cecil. Também foi reportado destroços de uma aeronave no mesmo local. E posteriormente, um corpo foi encontrado na costa da cidade de Ostende, também na Bélgica, e possivelmente era do piloto. No entanto, o corpo estava muito desfigurado para ser identificado, e como não existia exame de DNA na época, nunca foi confirmado que aquele corpo era de Cecil Gracie. Mas de qualquer forma, ele foi declarado morto em março de 1911, com até hoje a causa do acidente que o matou não sendo 100% conhecida. E já na década de 30 temos um dos maiores mistérios da história da aviação, que está relacionado à figura da Amelia Earhart, uma das primeiras mulheres da área da aviação, que nasceu no Kansas em 1897 e se tornou uma importante figura na luta por causas como o direito da mulher, e quebrou diversos recordes, sendo a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico de avião. Mas mesmo nos anos 30, ela sendo já uma figura bem conhecida, as suas ambições iam bem mais além. E com uma aeronave modelo Lockheed 10, ela queria se tornar a primeira mulher a dar a volta ao mundo de avião. Conquista essa que ela começou a buscar no dia 1 de junho de 1937. Para essa expedição de dar a volta ao mundo, Earhart estava acompanhada de um outro pioneiro da aviação e navegador chamado Fred Noonan. Com tudo preparado, eles saíram de Miami, na Flórida, e rumaram para o leste, fazendo paradas na América do Sul, na África, na Índia e em regiões do Sudeste Asiático. E inclusive aqui no Brasil, ela esteve nas cidades de Fortaleza e Natal. Já no dia 29 de junho, quase um mês após o início da expedição, o avião de Earhart chegou até a cidade de Lae, localizada na atual Papua Nova Guiné. Após chegar nessa cidade, o destino deles seria voar até a ilha Holland, que ficava no meio do Oceano Pacífico. Naquele momento só faltava realmente eles cruzarem o Pacífico e cruzarem os Estados Unidos para pousar novamente em Miami, o que não seria nada fácil, já que o Pacífico é uma grande vastidão de praticamente nada. Mas apesar disso, os dois saíram de Lae no dia 2 de julho rumo à ilha Holland, mas eles nunca chegaram a pisar nessa ilha. Enquanto eles estavam perdidos procurando a tal ilha, eles perderam as comunicações com a guarda costeira. E logo após eles perderem as comunicações, eles simplesmente desapareceram. Após o sumiço repentino, uma busca foi promovida pela Marinha Americana, que passou 3 dias procurando por Earhart próximo à região da ilha Holland. Mas nada foi encontrado. Amelia Earhart e o Fred Noonan foram declarados oficialmente mortos em 5 de janeiro de 1939, quase 2 anos depois do desaparecimento deles, que até hoje permanece um mistério. Graças a isso, centenas de teorias foram criadas para tentar explicar o que aconteceu com os dois. Existe a ideia de que o avião ficou sem combustível, fazendo ele cair em algum lugar no meio do Pacífico, em mar aberto. Ou aqui fala que os dois ficaram presos em uma ilha deserta, mas em específico na ilha de Nikumaroro, que atualmente faz parte do Kiribati. Nessa ilha, aparentemente, foi encontrado ossos humanos não identificados que poderiam ser de Earhart. Descoberta essa que foi feita lá nos anos 40, bem próximo do desaparecimento deles. Mas esses ossos foram descartados ainda na época como não pertencentes a Earhart. No entanto, recentemente, em 2018, cientistas analisaram novamente os dados coletados desses ossos, constatando desta vez que eles têm grandes chances de realmente terem pertencido à pilota. Porém, os ossos foram perdidos ainda nos anos 40, logo não dá para ter 100% de certeza. Existe também a ideia de que Earhart teria caído em algum lugar controlado pelos japoneses, sendo capturada e morta por eles acreditarem que ela seria uma espiã americana. Mas também não existem muitas evidências para sustentar essa hipótese.
Além disso, em janeiro de 2024, um sonar teria identificado algo debaixo do mar que tinha a forma muito parecida com um avião, revivendo a busca por algo que elucidasse o desaparecimento da pilota. Essa descoberta foi feita cerca de 160 quilômetros da ilha Halond. Porém, alguns meses depois, em novembro, a Deep Sea Vision, que tinha feito essa descoberta, voltou até o lugar do achado, confirmando desta vez que aquilo na verdade era apenas uma formação rochosa que se assemelhava muito a um avião. Logo por causa disso, o mistério do desaparecimento de Amelia Earhart ainda está sem solução. E também próximo da época da Segunda Guerra, existe um caso bem esquisito que aconteceu na região dos Andes, aqui na América do Sul, em 1947. Nesse ano, um avião modelo Avro Lancastrian, pertencente à British South American Airways, partiu de Buenos Aires, na Argentina, com destino a Santiago, no Chile, no dia 2 de agosto de 47, levando nele 11 pessoas, sendo 6 passageiros e 5 tripulantes, em sua grande maioria cidadãos britânicos. Enquanto a aeronave sobrevoava a região dos Andes, relativamente perto do seu destino final, a estação do aeroporto de Santiago recebeu uma mensagem bem críptica vindo dele, sendo uma mensagem em código Morse que era traduzida como Stendek, que não tem nenhum significado aparente em nenhuma língua. Essa mensagem foi repetida 2 vezes, se tornando a última comunicação do Avro Lancastrian antes dele desaparecer. Logo, tanto forças argentinas quanto chilenas mobilizaram esforços para tentar encontrar a aeronave, mas sem sucesso. Destroços do avião só foram encontrados anos depois, a partir de 1998, quando escaladores argentinos que exploravam regiões próximas ao Monte Tumpungato, nos Andes, encontraram partes de um motor antigo que pertencia a uma aeronave. Outras partes do avião foram encontradas nos anos posteriores, assim como partes dos restos mortais das vítimas do acidente. Muitos desses destroços ficaram por anos cobertos por uma camada de gelo. Com essas descobertas, as circunstâncias para o acidente ficaram um pouco mais claras, possibilitando a criação de teorias mais elaboradas do que realmente aconteceu naquele dia. Foram levantadas ideias como as de que os pilotos ficaram desorientados durante o percurso e acabaram fazendo a aeronave se chocar com o Monte Tumpungato, matando todos a bordo. Mas ainda assim não está claro como esse incidente de fato ocorreu. Até hoje também o significado do termo Stendek ainda não foi desvendado, levantando diversas especulações. Muitos acreditam que isso tenha sido um erro de comunicação, possivelmente causado pelos tripulantes estarem sofrendo de hipóxia por uma possível falta de oxigênio no avião. Alguns levantam a ideia de que, ao invés de Stendek, eles queriam dizer algo como descente ou descida em português. Ou eles poderiam também querer dizer o nome do seu destino, Santiago, mas eles acabaram passando a mensagem de forma errada. Também existe a ideia de que Stendek seria um acrônimo para uma mensagem que nunca conseguiu ser desvendada. Teóricos levantam hipóteses que dizem que Stendek seria um acrônimo para Standard Terminal Entry Northbound Descent Entry Clearance, ou entrada padrão no terminal descida em direção norte, autorização de entrada. Havendo até teorias da conspiração que dizem que esse termo era usado pela inteligência secreta britânica e que os tripulantes do avião estavam em algum tipo de missão de espionagem na região, mas não se sabe ao certo.
E agora, seguindo em frente, existe uma lenda urbana relacionada à aviação que diz que em 1955, um avião Douglas DC-4 da Pan American Airlines, sendo o voo 914, saiu do aeroporto de Nova York no dia 2 de julho com destino ao aeroporto de Miami. No entanto, ele não chegou ao seu destino. Segundo a história, o avião desapareceu no ar e nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. E se a história já não estava estranha o suficiente, 30 anos depois, novamente segundo a história, o avião pousou no aeroporto de Caracas, na Venezuela, em 1985. A central do aeroporto entrou em contato com o piloto, que diz que o seu destino era Miami, e ao saber que ele estava na verdade na Venezuela, ele levantou o voo novamente e voou em direção ao seu destino. Essa história rapidamente gerou diversas teorias que falam que esse avião da Pan American teria entrado em um buraco de minhoca e viajado no tempo, ou até que a sua viagem no tempo esteja relacionada ao infame Triângulo das Bermudas. Mas provavelmente a resposta é bem mais simples. O único lugar onde essa história foi reportada inicialmente foi o Weekly World News. Esse tabloide é conhecido por publicar histórias falsas com um tom humorístico, assim como várias outras publicações que existem por aí. Então, já que essa história foi publicada nesse jornal em específico, se presume que ela seja completamente falsa. Afinal, não existem evidências que comprovam a veracidade dessa história. E falando de um caso bizarro brasileiro, nós avançamos no tempo até o ano de 1982, ano em que um avião da VASP saiu do Ceará em direção ao Rio de Janeiro e era liderado pelo capitão Maciel de Brito, que pilotava um Boeing 727. E em certo momento durante o percurso, Maciel notou um objeto não identificado voando próximo à aeronave. O capitão tentou contato com aquele objeto e não teve resposta. Com isso, ele chegou a até avisar pelo microfone da aeronave para os passageiros que ali estavam que havia um OVNI próximo ao avião, o que fez muitos ali presentes procurarem o OVNI no céu pela janela, com alguns dos passageiros conseguindo avistar o tal OVNI, sendo que naquele voo havia cerca de 150 passageiros. O OVNI que eles viram aquele dia era descrito como uma luz forte que se aproximava e afastava do avião e mudava de cor constantemente. Um dos presentes até disse posteriormente que o OVNI tinha um formato parecido com uma estrela de 5 pontas. O capitão afirmou que o OVNI os acompanhou até pouco tempo antes do avião pousar no Rio de Janeiro, e que, aparentemente, ele também foi avistado por outras aeronaves que passavam por aquela rota. Esse caso gera bastante debate sobre o que exatamente o voo 169, como também ficou conhecido, viu nos céus daquela noite, com o caso se tornando um dos mais enigmáticos da ufologia brasileira. Teorias apontam explicações como o que eles viram naquele dia ter sido o planeta Vênus no céu, já que o planeta estaria mais próximo da Terra naquele momento, ou até o reflexo da Lua. Teorias essas que o próprio Maciel de Brito descarta. Mas com certeza o mistério da aviação nacional mais enigmático se trata do voo da Varig 967, que aconteceu no ano de 1979. Nesse ano decolou do aeroporto de Narita, em Tóquio, um Boeing 707 da Varig, um avião de carga que tinha como destino o Rio de Janeiro. Esse Boeing carregava uma tripulação de 6 pessoas sem qualquer passageiro. Na verdade, a aeronave levava um carregamento de produtos e diversos quadros do renomado pintor nipo-brasileiro Manabu Mabi, que eram avaliados em mais de 1,2 milhões de dólares. A última vez que a aeronave foi localizada, ela estava sobrevoando o Oceano Pacífico, a 200 quilômetros de Tóquio. Nesse ponto, a tripulação perdeu o contato com a central, com o Boeing desaparecendo logo em seguida, nunca mais sendo encontrado. Uma busca foi feita 12 horas depois do desaparecimento da aeronave, mas nenhum resquício daquele voo foi encontrado no mar e até hoje não sabemos nada sobre o paradeiro do voo da Varig 967 e os seus tripulantes.
criando assim, como todos os casos, diversas teorias da conspiração, que vão além de possíveis falhas que podem ter acontecido no voo. E uma das teorias mais proeminentes ligam o caso com a região do mar em que eles sobrevoaram, que é popularmente conhecida como o Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão, uma região triangular ao sul do Japão que é conhecida pelo sumiço de aeronaves e embarcações, uma região que tem lendas muito semelhantes ao famigerado Triângulo das Bermudas. Esse misticismo em relação ao Mar do Diabo, inclusive, gera a teoria de que o avião da Varig teria sido sequestrado por alienígenas. Também havendo teorias que falam sobre a possibilidade do avião ter sido abatido por uma aeronave de algum país, ou que o avião era cobiçado pela sua carga e ele foi sequestrado por algum grupo. Mas dentre todos os mistérios da aviação, com certeza o mais enigmático de todos se trata do voo 370 da Malaysia Airlines, que partiu do aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, em 8 de março de 2014, com destino ao aeroporto internacional de Pequim, na China. Porém, assim como muitos casos, esse Boeing 777 nunca chegou ao seu destino final. A aeronave mantinha contato com a torre central até cerca de 30 minutos após a decolagem, quando as comunicações entre a aeronave e a central cessaram completamente. Além disso, os radares que a acompanhavam mostraram um tempo antes do seu desaparecimento que a aeronave tinha saído da sua rota planejada, sobrevoando agora o Oceano Índico e o Mar de Andaman, que fica ao oeste da Malásia. Hoje, especialistas acreditam que o avião sofreu um acidente e caiu mais ou menos nessa região, muito provavelmente em algum lugar do Mar de Andaman. No entanto, a causa desse suposto acidente ainda permanece um grande mistério. Todos os 227 passageiros e 12 tripulantes foram declarados mortos pouco tempo depois do desaparecimento, sendo que a maioria dos passageiros desse voo eram chineses. Com isso, os seus parentes na China lideraram o movimento para cobrar das autoridades por respostas, já que elas demoravam para divulgar mais detalhes sobre o ocorrido. Uma extensiva e cara busca foi feita para tentar encontrar os destroços do avião, se concentrando principalmente em regiões do Oceano Índico, próximo à Malásia. No entanto, nada foi encontrado. As únicas descobertas que surgiram nesses 10 anos de mistério foram alguns detritos que foram trazidos pelo mar, que foram coletados entre 2015 e 2017, que se acredita serem partes do avião perdido. Mas esses mais de 20 detritos foram encontrados principalmente na costa leste da África, tanto no continente quanto na ilha de Madagascar, que fica bem longe da Malásia, tendo um oceano inteiro o separando. Com a falta de conclusão sobre o desaparecimento, diversas teorias foram criadas, como a que fala que a aeronave teria sido abatida por forças de algum país, e esse caso foi acobertado. Mas apesar disso, diversas pessoas pelo mundo ainda buscam por respostas em relação a esse desaparecimento enigmático. E mais recentemente, inclusive, começou a ser reportado a suposta descoberta de onde o avião estaria, já que em 2023, explorando o Google Earth, um britânico teria encontrado uma aeronave que se acreditava ser o avião perdido no meio de uma floresta no Camboja. Isso começou a ser bastante divulgado lá em 2023. Mas essa possível pista já foi descartada, já que esse avião encontrado no Google Earth está bem distante da última localização conhecida do avião perdido. E essa imagem de satélite foi capturada lá em 2003, mais de 10 anos antes do incidente. Logo, definitivamente, esse não é o Boeing 777 perdido. Então eu acho que esse foi alguns mistérios bizarros da história da aviação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo e deixar o seu like e inscrição para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!